Olá, tudo bem? Sou o professor Rômulo e vou começar com vocês agora uma série de vídeos como um resumo das nossas aulas presenciais em nossa universidade, falando sobre ciência política. Será uma série de vídeos em que disponibilizarei as aulas deste primeiro momento que nós tivemos esse semestre em sala de aula. Então, o nosso roteiro de aulas será da seguinte maneira. Falarei nesse primeiro vídeo sobre o conceito de política, o que é política num conceito geral, utilizando para isso como referência o verbete política, do Dicionário de Política de Norberto Bobbio, editado pela editora da UNB, Universidade de Brasília, e disponível para vocês nos vários sites, várias edições virtuais que vocês podem baixar. Dicionário de Política de Norberto Bobbio. Você vai encontrar isso online, pode baixar, são vários verbetes, várias palavras, vários termos, e eu vou utilizar para o termo política as ideias deste dicionário. Como também, na nossa segunda aula, nós teremos o verbete ciência política, também pautado no Dicionário de Política de Norberto Bobbio. Na sequência, falaremos sobre as duas sociedades, as duas origens de sociedade, posteriormente o pensamento político grego. Depois vamos seguir alguns autores. Vamos para Maquiavel, vamos para Hobbes, Locke, Rousseau e concluímos com o pensamento político de Karl Marx, para assim fecharmos esse bloco, onde nós vamos dar para vocês as bases conceituais para podermos pensar política e teoria do Estado nas aulas que vamos gravar e vamos postar para vocês posteriormente, ok? Então essa é a nossa primeira aula. Vamos falar sobre política, tendo como fundamento, como base teórica, como base para essa explanação, o termo política no Dicionário de Política de Norberto Bobbio. Então, para introduzirmos a ideia de política, a palavra política, ela está lá nos gregos. Por isso, vamos dizer, e vai ser uma fala constante minha nessas aulas, que nós somos gregos por nascimento, gregos por ideologia, gregos por construção de sociedade. A Grécia está impregnada em nossas ideias, em nossas palavras, na nossa língua, na nossa gramática, no modo como nós percebemos o mundo. Quando falamos de mundo ocidental, nós falamos de Grécia. Sim, a Grécia, ela que são povos, os gregos são povos que vão surgir por volta do século X a.C., povos indo-europeus que descem do norte da Europa em busca de lugares mais quentes, mais prósperos para se estabelecer. Eles descem do norte da Europa para estabelecer-se na região no sul da Europa. Encontram espaço no sul da Europa, onde hoje é Macedônia, nas ilhas gregas. Outros povos se deslocam para os Montes Palatinos, onde vão surgir a Roma, a civilização romana, lá nos Montes Palatinos. Muito bem, os gregos se estabelecem como uma comunidade, como todas as outras civilizações, onde o poder é central na mão de um déspota, na mão de um rei, na mão de um chefe, chamado pelos romanos de paterfamilias. Esse é o poder inicial no início da civilização grega. Mas os gregos, a partir do desenvolvimento social, através de guerras que vão acontecer na região da Grécia, começa-se a discutir uma nova forma de organizar a sociedade. Eles passam a se organizar em grupos, em pequenos agrupamentos de pessoas, demos, de onde vai vir a palavra democracia. Eles se reúnem nesses pequenos agrupamentos de pessoas das mais variadas segmentos sociais, artesãos, guerreiros, proprietários de terra, e começam a questionar por que é que apenas um segmento, ou uma família, ou um grupo específico tem domínio para discutir as coisas da cidade. É nesse momento que vai surgir a polis grega. E da polis grega, polis, cidade, a polis grega, que é muito mais do que uma cidade como nós conhecemos hoje,
é uma organização política, onde os poderes são divididos, onde existe uma organização social, um cuidado com a administração do coletivo, onde as pessoas participam da vida do coletivo. Essa situação, essa polis grega, vai fazer surgir aquilo que eles vão chamar de política. Política. O que é política? Política é a nossa política. É o cuidado com a coisa pública. Política refere-se a tudo que tem a ver com a cidade. Logo, tudo que é urbano, tudo que é civil, tudo que é público, tudo que é sociável, tem a ver com política. É na cidade, na polis, que os políticos, os cidadãos, os políticos, fazem política, ou melhor, cuidam das coisas da cidade. A Grécia, então, nas suas mais variadas polis, vão nos ensinar essa nova concepção de uma sociedade. Uma sociedade onde as pessoas passam a cuidar da coisa pública. Coisa pública, res pública, república, palavra que no decorrer de nossas aulas vamos falar muito nessa ideia de república, da coisa pública. Então, política tem a ver com a coisa pública, com o cuidado da coisa pública. E são os gregos, os nossos pais ideológicos, nossos pais de organização social, que vão nos ensinar o que é política. Muito bem, se os gregos inventaram política, eles também trouxeram nessa construção do ideal político, nos trouxeram pelo menos dois conceitos que são fundamentais para a prática política hoje. Atenção, os gregos nos trazem duas palavrinhas, que são dois conceitos fundamentais para o exercício político hoje, ou melhor, para o exercício da coisa pública, para o cuidado da coisa pública hoje. Primeira palavra é a palavra isegoria. E o que é isegoria? Isegoria é o direito que eu tenho de expor em público as minhas ideias. Ou melhor, ninguém pode ser contrário, pode ser se opor a eu expor as minhas ideias. Isegoria é o direito que homens e mulheres têm de expor as suas ideias em público. Na Grécia Antiga, os homens, os gregos legítimos, cidadãos gregos, membros dos demos, dos agrupamentos, dos variados grupos, podem participar falando, expondo suas ideias em público, numa reunião pública, no espaço público, na ágora, eles se reúnem em assembleia, uma eclesia, onde expõem as suas ideias. Isegoria. O outro conceito, a outra palavra, é a palavra isonomia. Ou melhor, nós temos os mesmos direitos. As normas, as leis são iguais para todos. Independente do demos que eu venho, independente do grupo social ao qual eu faço parte, eu tenho os mesmos direitos dos outros cidadãos gregos. Isonomia, direito igual para todos. Isegoria, direito de expor as ideias por todos. Dois conceitos que os nossos pais ideológicos ou pais políticos, que são os gregos, deixaram para nós. Então, a Grécia nos inventa essa ideia de política, onde o recurso não é do rei, o recurso não é de uma pessoa, o erário é público, onde as terras não pertencem apenas a uma família, ou os donos da terra, o dono da terra é o rei, é o faraó, seja o grande chefe supremo. Não. A terra, ela é de propriedade das pessoas. As pessoas têm a terra, as pessoas, os recursos da terra, pagando impostos, são para todos. Direitos, deveres, isonomia e isegoria. Os gregos nos ensinam isso. Muito bem, com essa ideia de política, podemos dizer que a palavra política, ela foi tendo um desenvolvimento na sociedade como um todo,
e ficou voltada a estudar política as coisas relacionadas à cidade, as coisas relacionadas à polis. Falar de política é falar, então, de administração da polis. Polis, que nós, a partir da época moderna, da era moderna, chamamos de Estado. Política é falar das coisas do Estado. E assim ficou essa ideia de política ligada às coisas do Estado. Na época moderna, a expressão foi sendo substituída por expressões como ciência do Estado, doutrina do Estado, até a expressão filosofia política, para referir-se às ideias sobre como se organizar esse Estado, passou a ser parte desse conceito de política. Então, política passou a ser percebida na história da humanidade como sendo uma atividade ou uma prática humana diretamente ligada ao poder. Atenção aqui. Política na história da humanidade, principalmente a partir da era moderna, da época moderna, dos tempos modernos, isto é, século XV, XVI, XVII, XVIII, a ideia de política ficou relacionada à ideia de poder. Mas que poder? Que poder é esse? Poder como sendo o domínio sobre a natureza e sobre os homens. Então, quem exerce o poder político, exerce poder sobre a natureza e sobre os homens. Então podemos dizer que na modernidade, política deixou de ser apenas a ideia de cuidar das coisas do Estado, a ideia de pensar nas coisas da sociedade, de uma ciência do Estado, mas passou a ser percebida como sendo relações de poder. E é aqui que vamos trabalhar com a palavra política. Política como sendo relações de poder. Num primeiro momento, poder como sendo o domínio de quem o exerce sobre a natureza e sobre os outros homens. Mas essa concepção de poder, de alguma forma, ela limita o exercício político. E aí, Norberto Bobbio, no seu texto Política, do Dicionário de Política, texto que estamos usando hoje como base para a construção dessa reflexão, Bobbio vai nos dizer que na modernidade, mais para o fim da modernidade, aparece 3 concepções de poder. Ele traz uma definição que, particularmente, eu gosto da definição que ele traz. Ele vai dizer que poder tem a ver com a relação entre 2 sujeitos, onde o sujeito ativo na relação, o que domina, determina o comportamento do dominado. Ou melhor, o sujeito ativo age para determinar o comportamento do sujeito passivo. Vejam, política tem a ver com relações de poder. O poder é o domínio do homem sobre a natureza e sobre os demais homens. Esse domínio não se limita apenas a impor vontade. É algo muito mais cruel. É a determinação de comportamento. Quer dizer que quem exerce o poder, exerce de tal forma que faz com que você passe a agir de acordo com os interesses de quem exerce o poder. Nós não fazemos o que queremos. Fazemos aquilo que aqueles que exercem o poder querem que façamos. Então, Norberto Bobbio vai nos apresentar três tipos de poder nesta atualidade, que vai surgir no final da modernidade. Com essa ideia de que poder é a determinação de comportamento do sujeito ativo sobre o sujeito passivo, Bobbio vai nos ensinar e falar de 3 tipos de poder. Primeiro tipo de poder, Bobbio vai nos falar que é o poder ideológico. Poder ideológico. E o que é o poder ideológico? Nas palavras do próprio Norberto Bobbio, preste atenção, eu vou fazer a leitura
do próprio texto de Bobbio no Dicionário de Política, na página 955. Palavras de Bobbio, abre aspas. Poder ideológico se baseia na influência que as ideias formuladas de um certo modo, expressas em certas circunstâncias, por uma pessoa investida de certa autoridade e difundidas mediante certos processos, exercem sobre a conduta dos consociados. Desse tipo de condicionamento nasce a importância social que atinge nos grupos organizados aqueles que sabem, os sábios, sejam eles os sacerdotes das sociedades arcaicas, sejam os intelectuais ou cientistas das sociedades evoluídas. Pois é por eles, pelos valores que difundem ou pelos conhecimentos que comunicam, que se consuma o processo de socialização necessário à coesão e integração do grupo. Fecha aspas. Vejam, o poder ideológico é o poder exercido por aqueles que estão em uma condição de superioridade. Aqueles que exercem o papel das elites. E entendamos elites, aqueles que são considerados os melhores e que estão na posição de superioridade sobre os demais. Essas elites, elas exercem o poder ideológico. E aqui uma observação, um parêntese, podemos ter dois conceitos básicos de ideologia. Ideologia como sendo o conjunto de valores de um grupo qualquer. Eu, pessoalmente, tenho os meus valores enquanto pessoa humana. E esses valores, enquanto pessoa, ligados ao grupo social que eu pertenço, família, religião, grupo educacional, os valores dos meus grupos, estabelecem o meu modo de viver. Isso é ideologia. Até aí é muito amplo, muito geral. Mas há uma outra concepção de ideologia, que é essa que Bobbio coloca no seu texto, ideologia numa perspectiva ligada ao pensamento de Karl Marx e Friedrich Engels, que veremos mais à frente, em outra aula. Ideologia como sendo o conjunto de valores de uma classe dominante que cria uma falsa crença, falsos valores. E esses falsos valores são nos transmitidos como sendo verdades. Por quem? Nas palavras de Bobbio, por aquelas sacerdotes das sociedades arcaicas ou cientistas e os sábios das sociedades modernas. Utilizando então meios como a educação, como a religião, como a mídia, como o poder que exerce em qualquer situação, difundir ideais de uma classe dominante que se impõem sobre nós como sendo verdade. A partir daí, passamos a nos comportar como a classe dominante quer que nos comportemos. Esse é o poder ideológico. Determina o nosso comportamento. Então, é-nos dito, a partir de uma ideologia da classe dominante, que nós precisamos consumir tal e tal coisa para podermos nos sentirmos melhores, mais importantes, mais aceitos numa sociedade consumista. Então, nós vamos nos esforçar para comprar, para dividir em trocentas vezes um bem e passarmos a ter aquilo que a classe dominante disse que é necessário. É essa classe dominante que produz, é ela que vai vender e ela que vai ganhar com o bem que disse que nós deveríamos consumir. Ideologia, poder ideológico, primeiro poder desse mundo, dessa atualidade, segundo Norberto Bobbio. O segundo poder que Bobbio nos traz é o poder econômico. E o que é o poder econômico? O poder econômico é aquele de que algumas pessoas revestidas de condições superiores, ou na linguagem do próprio Marx, os donos dos meios de produção, daquilo que gera a riqueza, aqueles que têm uma condição economicamente superior, eles passam a exercer um domínio tal sobre nós que nos influencia no nosso modo de ser. Nós passamos a nos comportar de acordo com as pessoas que detêm um poder econômico. Pensemos na relação de um Estado com outro Estado, por exemplo. Quando o Fundo Monetário Internacional diz para os países que estão em desenvolvimento ou os países que são subdesenvolvidos, eles dizem o seguinte: ou vocês mudam a política econômica de vocês, ou vocês mudam as relações de consumo, vocês abrem o mercado, vocês mudam um processo educacional,
ou nós não vamos investir em vocês, nós não vamos levar produtos do mercado internacional para vocês, vamos criar barreiras econômicas para os seus produtos. Isso faz com que os estados que estão em desenvolvimento ou os estados que são subdesenvolvidos se dobrem ao poder econômico dos grandes estados do Fundo Monetário Internacional ou outros grupos econômicos. Em escala ampla ou também em escala menor, nas relações pessoais, é o dono da loja que usa o seu poder de ter o emprego para exigir que o seu funcionário se comprometa de tal forma, faça coisas que estão fora do seu contrato de trabalho, use o poder econômico, inclusive, para gerar algum tipo de assédio sobre as pessoas. E porque nós precisamos da condição do recurso financeiro para podermos ser aquilo que o poder ideológico diz que devíamos ser, nós aceitamos a condição. Logo, o poder econômico determina o nosso comportamento. Dois tipos, ideológico e econômico. Mas há um terceiro tipo de poder que Bobbio nos apresenta, é o chamado poder político. No pensar de Bobbio, esse talvez seja o mais danoso de todos os poderes. Palavras de Bobbio no dicionário. Se baseia, poder político, na posse dos instrumentos mediante os quais se exerce a força física, as armas e a toda espécie e potência. É o poder coator, no sentido mais estrito da palavra. Bobbio, no Dicionário de Política, na página 955. Quer dizer que o poder político é o poder que vai perpetuar uma sociedade de desiguais. É o poder que vai garantir que alguém superior exerça poder sobre alguém inferior. O poder político traz a esse Estado, a essa organização política superior, que vamos chamar de Estado, um poder tal que pode determinar o nosso comportamento através do exercício do poder. Força física, inclusive. Força de determinar como vamos agir, se podemos sair ou não sair tal hora, se podemos fazer isso ou fazer aquilo outro, ou até mesmo um poder não físico, da força física especificamente, mas através do uso de leis, de normas que regulam o nosso comportamento. Só o Estado legitimamente pode criar normas que diz que eu vou usar o cinto de segurança, que eu não posso passar de 80 km em algumas vias públicas. Somente o Estado vai determinar que eu só posso matricular meu filho na escola se eu vacinar os meus filhos, que eu só posso me matricular numa escola se eu tiver uma certidão de nascimento que comprove a minha existência para o Estado. É o poder político. É o poder do Estado sobre nós que determina o nosso comportamento. Quem exerce o poder político? É o Estado. Mas o Estado é uma personalidade jurídica. O Estado é uma construção social. Quem exerce o poder em nome do Estado? O governo. Governo são as pessoas, são os grupos que vão dirigir o Estado legitimamente. Ou porque nós cedemos através de um processo eleitoral democrático, ou porque através de uma ação de força, uma ação política, tomou o poder e se instaurou no poder. Então, o poder político é o poder do Estado, que exerce o monopólio do uso da força e é exercido por este governo. Qual é a função do governo? Permanecer no poder. O poder político é um poder do qual existe permanência. Não há interesse de quem está exercendo o poder político deixar o poder. Por isso, vai usar todos os meios e todos os poderes, ideológico e econômico, para construir ideias e usar a economia para se perpetuar no poder. O poder político é o poder do Estado. Nas palavras de Bobbio, é o poder ao qual todos os demais estão, de algum modo, subordinados. É o poder coativo. É, de fato, aquele a quem recorrem todos os grupos sociais, a classe dominante, em última instância, para se defenderem dos ataques externos ou para impedirem com a desagregação do grupo de ser eliminados, nos diz Bobbio no Dicionário de Política. Muito bem. Esse poder político ao qual estamos falando, que
é de uso exclusivo do Estado, exercido por esse governo, ele estabelece finalidades para esta política. Então vamos lá, retomando algumas ideias. Política tem a ver com as relações de poder. Quem exerce o poder político, exerce o poder sobre nós. Nas relações de poder, quem detém o poder político em um Estado, que é o governo, estabelece esta relação. Logo, a política é exercida por os donos do poder político, por aqueles que exercem o poder político. Quem exerce o poder político estabelece, então, a finalidade da política. O que é que eu quero com as minhas relações de poder? O que é que eu quero enquanto governo com as minhas relações de poder? Qual o objetivo do poder que eu vou exercer sobre as pessoas nesse determinado espaço? Qual é o meu objetivo? Norberto Bobbio, então, nos fala da finalidade da política. Ele vai dizer que em política nós não podemos construir definições teleológicas, ou melhor, aquelas que têm a ver com finalidades específicas. Mas podemos falar em várias finalidades. Na expressão de Bobbio, ele diz isso textualmente no Verbete Política. No texto de Bobbio, ele vai dizer o seguinte: em política não existe fins perpétuos. Não existe fins perpetuamente estabelecidos. Os fins são tanto quanto sejam os interesses de cada Estado. Atenção! Quem define a finalidade da política é quem exerce o poder político. Cada Estado, através do exercício do poder político pelos seus governantes, estabelece a finalidade da política, a finalidade das relações de poder, a finalidade do exercício do poder político. Diz Bobbio, em tempos de guerra, a finalidade é a busca da paz. Em tempos de instabilidade econômica, é a busca de uma economia estável. Em tempos de prosperidade, mais crescimento econômico. Pensemos no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele assume o governo na eleição lá em 98. Após uma crise política e econômica, vivíamos altas taxas de inflação. O governo anterior, Collor, não havia conseguido baixar a inflação. O seu sucessor, Itamar Franco, instala um plano real, no qual o FHC era o primeiro-ministro, era o ministro da Economia do governo Itamar Franco. Quando o FHC assume, qual era o grande inimigo da população brasileira? A economia. Logo, a finalidade da política, o poder político, as relações de poder foram estabelecidas para combater a inflação e estabilizar as relações econômicas. É esse poder político que foi exercido pelo governo Fernando Henrique Cardoso, garantindo o seu objetivo. Então, todo o poder coator, todas as relações, a determinação de comportamento, utilizando o poder econômico e o poder ideológico, foi para garantir estabilidade econômica com o plano real. Em outros governos, outras finalidades foram estabelecidas. Quando o governo Lula, na sua primeira gestão, ganhou a eleição, a economia estava estabilizada via plano real, mas havia uma desconfiança, havia um alto índice de pobreza, uma grande população brasileira abaixo do nível da pobreza. No primeiro discurso do presidente Lula, ele estabelece então qual é a finalidade do seu governo, o exercício do poder político, a finalidade da política no exercício do poder que ele iria exercer: combater a fome, tirar as pessoas da condição de miséria. E aí estabelece o projeto, o plano, o Fome Zero, como sendo o principal projeto, o principal programa de governo da sua primeira gestão. Então, em política, nós temos uma finalidade única. As finalidades são tanto quanto são os interesses de cada Estado. A partir daí, Bobbio vai nos dizer que podemos falar não em finalidade única, mas temos que falar em, pelo menos, uma finalidade mínima. E aqui, fechando nosso vídeo desse momento com as palavras de Bobbio:
Esta rejeição do critério teleológico não impede, contudo, que se possa falar corretamente, quando menos, de um fim mínimo na política: a ordem pública nas relações internas e a defesa da integridade nacional nas relações de um Estado com outros Estados. Este é o fim mínimo, é condição sine qua non para a consecução de todos os demais fins, conciliável, portanto, com eles. Norberto Bobbio, Dicionário de Política, página 957, 958. A política, as relações de poder exercidas no Estado pelo governo para garantir a ordem, para garantir a unidade das pessoas, sim, esse é o fim mínimo da política. O governo exerce o poder político, as relações de poder no Estado são exercidas pelo governo para garantir se perpetuar no poder. Ele vai eleger, vai elencar quais são as suas prioridades, finalidades do exercício do poder, mas minimamente esse que exerce o poder político deve, no mínimo, garantir, manter a ordem interna das relações e manter a integridade, a defesa da integridade nacional de um Estado em relação a outros Estados. Então, política são relações de poder. Política é o poder que é exercido por uma classe dominante que está exercendo autoridade sobre nós. Autoridade essa que pode ter sido concedida através de eleição, através de um voto popular, como também pode ter sido usurpada, como pode também ter sido tomada, mas o poder político, ele é exercido sobre homens e mulheres. E esse poder determina o nosso comportamento. Isto é política. Política são relações de poder. Ok? Esse é o nosso primeiro vídeo. Foi um pouco mais longo, porque nós temos que definir alguns caminhos que vamos tratar daqui para frente. No próximo vídeo, vamos falar sobre ciência política. O que é ciência política? Tendo como conceito básico a ideia de política. Até o próximo. Deixa aí seu curtir e vamos continuar com nossos vídeos no próximo. Ok? Temos muita coisa pela frente até chegarmos no pensamento político de Marx e Engels. Ok? Até mais. Valeu. Continua com a gente aí.